Gente, bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. E ainda mais tendo o privilégio de pregar no dia do meu aniversário. Hoje, para quem não sabe, estou comemorando 25 anos e fui presenteado com a oportunidade de estar abençoando a igreja. Hoje, eu queria refletir um pouco sobre uma lição que Jesus deixou para a gente. Porque a gente sabe que Jesus, ele era conhecido como mestre, o rabi, e ele deixou diversos ensinamentos para a gente, né? Jesus nos ensinou a amar o próximo, a amar os nossos inimigos. Jesus nos ensinou como devemos amar a Deus. Jesus nos ensinou sobre perdão, sobre diversas coisas, humildade, tanto com as suas palavras, de forma falada, e como com as suas atitudes. Mas hoje eu queria refletir com vocês sobre qual foi a lição de Jesus sobre a nossa missão. Qual é as lições que Jesus deixou para a gente sobre a nossa missão? Mas como assim missão? Jesus, ele deixou uma missão a ser cumprida. O Fernando aqui falou muito bem que a igreja tem uma missão. Jesus deixou bem claro em Mateus, vou pedir até para projetar, Mateus 28, 19 e 20, qual é a missão de todo cristão? Se você é cristão, se você é um verdadeiro seguidor de Jesus, você tem que cumprir essa missão, você tem que cumprir essa ordenança que Jesus falou. Vamos ler todo mundo juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, é óbvio que Jesus deixou uma ordem, né? Inclusive, essas foram uma das últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. A gente vê que as últimas palavras de uma pessoa em vida, quando está aqui na Terra, geralmente são coisas extremamente importantes. Então, é de extrema importância a gente cumprir essa missão que Jesus nos deixou. Mas o texto que eu queria refletir hoje, que vai nos apresentar lições que Jesus deixou sobre como nós podemos fazer essa missão que ele nos deixou, está lá em João, capítulo 4. A gente vai ler primeiro só o comecinho. Esse texto, ele é um texto bem conhecido da Bíblia. É o texto da mulher samaritana. Só que hoje a gente não vai entrar necessariamente nesse texto. A gente vai ver um pouco o que aconteceu antes e depois do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, se você tem sua Bíblia, né, acompanhe com a gente em João, capítulo 4. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Quando, pois, o Senhor veio a saber, os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu vou repetir esse versículo. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Queridos, se a gente der continuidade no texto, a gente vai ver que
Jesus, o maior missionário de todos, ele tem uma ação evangelística com a mulher samaritana. Mas o que antecedeu, esse versículo 4 aqui, ele mostra o que antecedeu um pouco antes. Ele fala que era necessário passar na Samaria, né? Jesus ele estava na região da Judéia, só que lá teve muita perseguição, né, dos fariseus, e aí o clima começou a esquentar lá. Jesus precisou ir para a região da Galileia, né? Judéia ficava aqui ao sul do território, uma viagem mais ou menos de 120, 140 quilômetros, deve ser difícil fazer, né? Que naquele tempo lá era a pé ou no jumentinho, né? 140 quilômetros no jumentinho não era fácil, não. E Jesus, ele saiu lá da Judéia e estava indo para Samaria. Mas era necessário estava indo para Galileia. Mas era necessário passar por Samaria. E a primeira lição que eu aprendo com essa ação de Jesus é que há uma necessidade de evangelizar. Há uma necessidade. Pesquisando um pouco para trazer uma palavra para os irmãos, eu fui pesquisar sobre os cristãos ao longo do mundo, ou aqui no Brasil, e, por exemplo, o maior país do mundo em população, que é a Índia, né, ela tem 1,4 bilhões de pessoas morando lá, quase 1/7 da população mundial. E apenas 2% dos indianos são cristãos, professam uma fé em Jesus Cristo. Um outro dado também que me deixou alarmado. O islamismo, ele tem crescido vertiginosamente nos últimos anos. Algumas pesquisas apontam que até o final desse século, o islamismo vai ultrapassar o cristianismo como a religião majoritária no mundo. 1,5 bilhões de pessoas que falam 6.661 idiomas não têm a Bíblia no seu próprio idioma. Uma coisa tão simples para a gente, né? A gente vai ali na livraria, tem 10 versões de Bíblia, NVT, NVI, Iara, e as pessoas, 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas, não têm a Bíblia na sua própria língua. E eu estou falando em dados gerais aqui do mundo, mas aqui em Petrópolis também, eu fui pesquisar. 70% da população de Petrópolis não é evangélica. 7 a cada 10 pessoas aqui em Petrópolis não professam a fé evangélica. Então aqui também há uma grande necessidade. Por onde a gente for, há uma grande necessidade. Mesmo o cristianismo sendo uma religião mais reconhecida, mas há uma grande necessidade. É necessário. Jesus, ele passou lá por Samaria porque ele sabia que iria encontrar uma pessoa que precisava do evangelho. Havia uma necessidade. E hoje também há uma necessidade. Mais adiante a gente vai ler que os campos estão brancos. Os campos estão brancos, há um grande campo esperando a gente pregar a palavra de Deus. Eu fico muito triste em ver que muitas vezes a gente não percebe essas necessidades. Eu moro lá no Rio de Janeiro, né, eu estudo no seminário, mas eu moro no CIEM, antigo IBER. E lá era uma antiga escola de missionários. Por que eu falo antiga? Porque hoje foi desativada. Formou milhares de pessoas ao longo dos anos, mas hoje só mora lá, hoje só serve para moradia. Então, a gente vê que há uma necessidade ainda grande. Parece que os missionários estão sumindo,
desaparecendo. E você também pode ser um missionário. Primeira lição que eu aprendo com essa ação que Jesus resolveu passar por aquele lugar é que há uma necessidade. Uma segunda lição que eu também aprendi com essa ação de Jesus é que fazer missões implica em sair da nossa zona de conforto. A gente está cansado de ouvir isso, saia da zona de conforto, saia da zona de conforto. Com certeza faz tempo que você está aqui na igreja, você já ouviu isso. Mas, gente, é verdade. Vou dar umas curiosidades. Tem um mapa aí que a gente vai projetar. Eu não sei se vai dar para ver direito, né? Mas Jesus, ele estava nessa região aqui, da Judéia, perto do Rio Jordão. E ele precisava subir para lá. Essa região tinha 3 estradas. Uma estrada que era aqui, uma estrada aqui pelo meio e uma estrada aqui na ponta. Jesus, ele podia simplesmente ter passado isso vai acompanhando aí e subido, chegado ali no Mar da Galileia. Mas o que ele fez? Ele saiu daqui, passou para cá, entendeu? Em vez dele ir reto, ele fez um triângulo. E a gente sabe que eu falei, né, que era uma viagem de 100 e poucos quilômetros. Era uma viagem difícil de ser feita. E mesmo assim, ele saiu da sua zona de conforto. Saiu da estrada, que ele era mais simples, e ele resolveu mudar um pouquinho o caminho para passar por aquele lugar. Mas não apenas isso. Um caminho muito comum, vou precisar da ajuda do mouse de novo. O povo que morava na Galileia, vai lá para a Galileia. O povo que morava na Galileia, geralmente, eles desciam para Jerusalém, aqui. Mais fácil eles descerem pelo meio. Só que o que eles faziam? Eles saíam da Galileia e vinham para o Rio Jordão, para a estrada do Rio Jordão, e faziam isso aqui. Por quê? Para chegar de volta a Jerusalém. Por que eles faziam isso? Porque eles não queriam passar perto dos samaritanos. Eles faziam um caminho maior para não passar perto dos samaritanos. Jesus podia ter seguido, ele já estava na estrada dos judeus, ele podia ter seguido o caminho que os judeus normalmente faziam. Mas ele fez o caminho reverso. Ele foi para onde todo mundo evitava passar. Ele saiu literalmente da sua zona de conforto. E ainda mais, ele se encontrou com quem lá? Ele se encontrou com uma mulher. Gente, para um judeu daquela época conversar com uma mulher era um escândalo. Contanto que fala que os discípulos ficaram impressionados, ficaram surpresos, mas ninguém quis questionar Jesus por que ele estava fazendo isso. Que ele estava conversando com uma mulher. Para vocês terem noção, pesquisando em comentários bíblicos, um esposo casado, você não podia conversar com a sua mulher na rua. Você não podia conversar, era um escândalo naquela época. Imagine ainda falar com uma mulher que não é sua esposa, e ainda mais, a Bíblia fala que a mulher samaritana, ela era também marginalizada da sociedade. Ela era completamente desvalorizada. Por quê? Porque ela teve vários maridos. Casamento era uma coisa muito importante, né, naquela época, e ela teve vários maridos. Uma questão, a Bíblia fala aqui que ela foi pegar água meio-dia. Eu fico pensando, né, a Bíblia não revela exatamente se foi por isso, mas eu fico pensando, por que será que ela foi pegar água meio-dia? Porque o normal da cultura da época era ir logo no começo do dia, enquanto o sol estava mais fresco, estava mais tranquilo. Mas ela foi pegar água lá no poço meio-dia. Por quê? Porque geralmente, no começo da manhã, devia ter muita gente lá.
Mas meio-dia não tinha ninguém, então era um momento que ela poderia estar lá sozinha, sem ninguém estar lá julgando ela, sem ninguém estar lá apontando o dedo para ela. Mas, o que Jesus fez? Jesus passou lá. Jesus quebrou todos os preconceitos. Jesus quebrou tudo para pregar para aquela mulher. Eu vejo que muitas vezes a gente só quer fazer missões com o pessoal que a gente conhece. Só quer fazer missões com o seu colega de trabalho. Mas, gente, a gente precisa sair das quatro paredes da igreja. Né? Dia 29 a gente vai ter a ação, é justamente isso, a gente vai alcançar pessoas que estão fora da nossa zona de conforto. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar de um projeto que foi muito legal, da Igreja Casa Viva, lá no Recreio. Eles têm um projeto que é a Madrugada com Carinho. O que é a Madrugada com Carinho? A gente foi lá numa praça principal lá do Recreio, isso tarde da noite, já mais de 10 horas da noite, e a gente foi pregar para os moradores de rua. As mulheres foram conversar com as prostitutas que estavam na rua. Gente, evangelismo é isso também. Não estou diminuindo a importância de você pregar para as pessoas que você conhece. Mas, se a gente quiser imitar Jesus, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Não pregar simplesmente no nosso mundinho. Lá no seminário, eu tenho um colega que, para mim, ele é um exemplo de vida. Porque ele foi resgatado. Ele tinha uma vida legal, ele era casado, tinha filho, era da igreja, mas infelizmente chegou um momento que ele caiu nas drogas. E se afundou nas drogas. Mas, graças ao projeto Cristolândia, ele foi alcançado. E hoje eu só tenho esse meu amigo lá, regenerado, eu só tenho esse meu amigo fazendo seminário, eu só tenho esse meu amigo que restaurou o casamento. Por quê? Porque algum missionário resolveu sair da zona de conforto e resolveu pregar para ele. Precisamos sair da zona de conforto. Uma outra pessoa também que me inspira muito, né? Os missionários antigos, que saíam de países para ir para um país que nunca tinha sido pregado o evangelho. O meu avô também, ele serve muito de inspiração para mim. Meu avô, ele foi missionário e na década de 60. E tem um fato curioso, ele demorou, minha avó ficou grávida, mas ele demorou 2 meses para ver meu pai, porque ele estava no interior lá do Goiás, da Tocantins, no Jumentinho, saindo pregando o evangelho. Então, queridos, nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto. Não pregar só para quem a gente conhece, mas pregar para as pessoas que necessitam, que carecem. E vamos continuar um pouco o texto. A gente não vai ler o diálogo com a mulher samaritana, mas vamos lá para o versículo 31. A gente vai ler agora dos versículos 31 ao 38. Só dando um contexto, né? Aqui Jesus ele evangelizou a mulher samaritana se converteu. Nesse momento também o texto apresenta que Jesus provavelmente estava muito cansado, por isso que ele ficou lá no poço esperando, enquanto os discípulos saíram para comprar comida. Justamente nesse contexto, né, depois que Jesus evangelizou a mulher samaritana foi para a cidade dela e começou a falar também tudo que Jesus tinha feito. E aí a gente entra nessa parte do texto aqui. Versículo 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas lhes disse: Uma comida tenho para comer
que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e aí entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, destarte, se alegraram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Queridos, lendo essa segunda parte do texto, mais uma lição que agora primeiro a gente aprendeu com algumas ações que Jesus teve. E agora, a gente vai aprender algumas lições a partir do que Jesus falou sobre a nossa missão. A terceira lição que eu aprendo, lendo esse texto, é que nós precisamos pedir a Deus uma visão missionária. Vamos voltar no verso 35. Jesus manda eles fazerem o quê? Eles precisavam erguer os olhos. Eles precisavam, a NVI também fala que eles precisavam abrir os olhos. Eles precisavam, eu fico imaginando, né? Erguer os olhos, então, é alguém que está assim, olhando para baixo. Mas eles precisavam elevar, eles precisavam erguer os olhos para ver os campos. Como eu falei, às vezes a gente está muito olhando para a gente mesmo, mas a gente não consegue ver pessoas que a gente pode evangelizar. A gente fica olhando para o nosso próprio umbigo e esquece de pedir essa visão missionária a Deus. A gente já viu que há uma necessidade. Há uma grande necessidade. Mas muitas vezes a gente está de olhos fechados para essa grande necessidade. A gente é como se tivesse uma pessoa, imagina você está no mar, você vê uma pessoa se afogando, mas você está aqui, ó, olhando para trás, menos para a pessoa para ajudar ela. Há necessidade e a gente não enxerga. Então, quando Jesus manda erguer, nós precisamos abrir os nossos olhos para uma visão missionária. Um missionário, para mim, que é grande inspiração, foi Guilherme Carey. Para quem não sabe, Guilherme Carey, ele era um pastor e sapateiro batista, que morava na Inglaterra, isso por volta de 1793. E naquela época não tinha o costume de fazer missões, de enviar missionários. E, inclusive, ele foi na reunião dos batistas e falou: nós precisamos evangelizar outros países. E falaram o quê? Sente-se, jovem. Porque se Deus quiser salvar os pagãos, Ele vai dar algum jeito. Mas Guilherme Carey não se conformou com isso. Ele teve visão missionária. E ele foi o primeiro, ele é considerado pai de missões modernas. Porque ele a partir do movimento dele, ele resolveu ser missionário lá na Índia. Para aquela época era uma região extremamente remota, eram os confins da terra. Para alguém que morava na Inglaterra, ir para a Índia em 1700 e pouco, era o fim do mundo. E eles fundaram também a primeira sociedade missionária. Queridos, esses exemplos me inspiram a aumentar o meu campo de visão sobre missões. A pedir: Deus, mostre às pessoas que eu posso evangelizar, às pessoas o que fazer. A gente precisa aumentar nosso campo de visão para missões.
a gente precisa procurar pessoas que são alvos de evangelismo. Escolher pessoas. Não, tem aquela pessoa que eu conheço que ela pode ser meu alvo de evangelismo. Né? Recentemente, também lá no seminário, a gente começou a fazer evangelismo na Sanspenha, que é uma praça que é pertinho ali do seminário. E essa semana mesmo, eu já comecei a conversar com uma pessoa, evangelizá-la, mas foi um primeiro contato. Mas o que eu fiz? Eu peguei o WhatsApp dela e vou marcar mais conversas para poder estar evangelizando. Ele se mostrou aberto e eu peguei o contato e vou dar continuidade, quem sabe começar um discipulado com ele. E isso tudo nasceu de uma simples conversa que eu tive na praça. Então, peça a Deus que Ele abra seus olhos para missões, porque muitas vezes a gente está fechado, a gente não está vendo. Voltando um pouquinho, agora no verso 34, eu aprendo mais uma lição extremamente importante. Vamos ler o verso 34 novamente. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olhando nesse texto, o que eu aprendo? Qual a lição que Jesus nos motiva? Além de termos uma visão missionária, Jesus ele nos exorta a termos uma paixão missionária. Jesus ele estava com fome, estava cansado, era meio-dia, hora do almoço, fez uma viagem longa, né? A gente viu aí que no mínimo ele percorreu uns 50 quilômetros, ele estava mais ou menos na metade do caminho. E mesmo assim ele falou: olha, para mim é mais importante pregar o evangelho do que comer. A gente viu que Jesus ele tinha uma paixão, tinha uma motivação. E quantas vezes isso falta também na nossa igreja, ou em nós mesmos? Essa paixão por resgatar pessoas, por pregar o evangelho. Isso falta às vezes na gente. A gente encontra às vezes muitos crentes, por exemplo, que não perde um culto. A gente ama ir para a conferência. O cantor tal vai fazer um show. Estou lá, com certeza. Acampamento da igreja? Estou lá. Não perde uma programação da igreja. Mas nunca falou de Jesus para uma pessoa. Cadê a paixão por missões? Chega na campanha de missões, não dá uma oferta para abençoar os missionários. Cadê a paixão por missões? Isso falta, acho que muitas vezes em nossas vidas. Esse ardor missionário. O cristão, ele tem que transpirar missões. A Bíblia fala para a gente aproveitar todas as oportunidades para estar falando do Evangelho, em tempo e fora de tempo. E a gente não faz. Um texto também da Bíblia que me faz refletir muito é Jeremias, capítulo 9, versículo 20. Jeremias, ele teve um ministério muito difícil como profeta. E várias vezes ele pensou em desistir de pregar, de falar o que Deus mandava ele falar. Mas o capítulo, eu acho que é o 17. Acho que eu anotei errado aqui, estou na dúvida. Mas 17, versículo 20... Jeremias ele faz um desabafo, que está escrito assim: mas se eu digo, não o mencionarei e nem falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, tentando contê-lo, mas já não posso. Será que você tem esse fogo dentro de você? Por missões? Jeremias fala: não vou falar mais de Deus, mas tem um fogo aqui que não me deixa parar de falar a palavra de Deus. Será que esse fogo por missões está apagado?
dentro do seu coração? É uma coisa a gente parar para refletir. O engraçado é que eu já participei de viagens missionárias. E eu sempre me senti muito realizado, eu sempre gostei muito. E o engraçado é que viagem missionária, geralmente a gente dorme mal, a gente come mal, a gente sai no sol de meio-dia para evangelizar, a gente volta morto de cansado, mas a gente se sente tão realizado, a gente se sente tão alegre. Só quem foi para alguma viagem missionária sabe do que eu estou falando. Então, que a gente possa realmente ter essa paixão por missões. Não deixe esse fogo se apagar, não. Ou se esse fogo não está fraco, peça a Deus para aumentar. Se desafie, evangelize. Uma quinta lição que eu queria trazer para a igreja é que entenda que evangelizar é uma urgência. No versículo 35, Jesus fala que o quê? Os campos já estão brancos. O que significa isso? Que a gente não tem essa cultura tão agrícola, né? Mas o que significa dizer que os campos estão brancos? Quer dizer que na agricultura, né, eles plantam, esperam crescer até que vai dar a colheita, vai dar o fruto. E se eles demorassem demais para fazer a colheita, o que acontecia? Eles perdiam a colheita toda, apodrecia. Né? Tem uma frase que fala, fruta madura demais apodrece. Então, a gente precisa ter esse senso de urgência. Engraçado também é que no verso 35, alguns estudiosos desse texto falam que provavelmente Jesus estava aí por volta de janeiro, porque faltavam 4 meses para a colheita. Né? O que fala aqui o versículo? Eu vou reler o versículo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está falando, olha, tem gente, esse campo aqui, estão dizendo que falta 4 meses para a ceifa. Realmente Jesus devia estar num canto que tinha uma plantação, e ainda faltavam 4 meses para aquela plantação dar seus frutos. Mas Jesus falou que, não faltam 4 meses, os campos já estão brancos. Vocês precisam fazer a colheita agora, não esperem 4 meses para fazer. Então, às vezes a gente fica procrastinando. Às vezes a gente, não, depois eu faço. Depois eu falo de Jesus para essa pessoa. Mas, gente, evangelizar é uma coisa urgente. Tem algumas histórias que fazem pensar sobre essa urgência. Meu pai, ele é pastor também, né? Mais de uma vez, alguma família pediu para o meu pai ir lá fazer uma visita para aquele irmãozinho que estava nas últimas já no hospital, quase falecendo, já tinha se desenganado pelos médicos, e pedem lá porque aquela pessoa não era cristã. E meu pai foi lá e conversou, e a pessoa se converteu naquele último momento, e pouco tempo depois ela morreu. Conheço pastores também que não tiveram essa mesma sorte, que pediram para o pastor lá, por algum empecilho de horário, o pastor não conseguiu ir lá, e a pessoa faleceu sem ter ouvido a palavra de Jesus. Existem pessoas, a gente não sabe como é que o dia é de amanhã. A Bíblia fala que a nossa vida é um sopro. E você pode ser usado para evangelizar uma pessoa que uma semana depois não vai estar mais aqui.
Gente, a gente precisa evangelizar, é uma coisa urgente. Eu imagino também essa ideia com o acontecimento que aconteceu lá na Indonésia. A Indonésia, em 2004, ela foi atingida por um grande tsunami. E lá na praia, tinha uma menininha. Uma semana antes de ir para a Indonésia, ela tinha tido uma aula sobre tsunamis. E ela estudou que um dos indicativos que vai ter o tsunami é que o mar recua bastante para dentro, né? E ela viu que o mar estava recuando. Ela sabia dessa informação, que quando o mar recua muito, é porque vai vir uma grande onda. E o que ela fez? Ela tentou avisar o máximo de pessoas possível. E ela conseguiu salvar muitas vidas. Porque ela entendeu o senso de urgência que tinham. Já pensou que você pode ser... obviamente que é o Espírito Santo que faz a transformação na vida da pessoa. Mas já pensou que você pode ser um instrumento de Deus para levar uma pessoa para a vida eterna? A gente precisa refletir sobre isso. Se a gente esperar demais, as frutas vão apodrecer. A colheita vai se perder. É uma tarefa urgente. A gente não pode ficar procrastinando. E, em último lugar, mas não menos importante, é que nós não podemos nos desanimar. Nós precisamos plantar sementes. Como assim? Aqui fala, Jesus ele é bem enfático nos versos 36 e 37, que há duas principais pessoas na obra de Deus, realizando a missão de Deus: aquele que planta e aquele que colhe. Muitas vezes, aquela pessoa que planta uma semente no coração nem vê o resultado naquele momento. Mas a Bíblia fala que os dois terão alegria. Porque um plantou, Paulo também fala, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento para uma igreja que Paulo tinha plantado, acho que foi em Corinto. E, queridos, a gente não pode desanimar. Porque você, às vezes, fala de Jesus para uma pessoa e a pessoa não muda, a pessoa não aceita a mensagem, a pessoa não se converte. Mas você plantou a semente. Você jogou. Você fez sua parte. Às vezes parece que a gente desanima. Às vezes, por exemplo, eu fui lá na Sanspenha evangelizar e não teve nenhuma decisão por Jesus. Eu conversei com 10 pessoas, não teve uma decisão por Jesus. Às vezes parece dar um desânimo, né? Queridos, vocês estão plantando sementes. Né? E às vezes pode ser que, por exemplo, lá na Sanspenha, eu já colhesse alguma semente que alguém plantou. Então, a gente não pode desanimar. Plante sementes. Fale de Jesus, mesmo que você não veja os resultados. Uma questão também que me motiva muito. Eu tive o privilégio de ter tanto meu pai como missionário por um tempo antes de se casar, e minha mãe também foi missionária. Minha mãe, ela foi missionária no interior do Ceará, em Camocim. Ela e uma outra missionária, eram 2 missionárias. E elas começaram o trabalho missionário, não tinha nenhum trabalho batista naquela cidade. E elas começaram simplesmente indo na praça, conversando com crianças. A igreja de Camocim começou com simples crianças que elas ensinavam a tocar flauta, davam aula de violão. E aí, aos poucos, essas crianças que começaram a ir para a igreja, começaram a tomar uma decisão por Jesus, chamaram os pais.
Isso daí na década de 80. Mas assim, começou tudo muito pequeno. A igreja de Camocim, sei lá, tinha 10 membros no começo. Era um trabalho muito inicial, né? Tem uma foto aí no slide que é mais ou menos, essa daqui não é a casa, mas o trabalho, a outra ainda. A outra. Isso, pode deixar aí. Essa casa aqui é mais ou menos, começou tipo numa garagem, a igreja de Camocim. Mas, agora pode passar para a próxima imagem. Mas hoje, a igreja que a minha mãe começou lá 40 anos atrás, é o maior templo batista do Ceará. Foi lá, foi plantando aquelas sementinhas. Ela, às vezes, devia se sentir desanimada. Nossa, será que realmente eu estou fazendo um trabalho relevante aqui? Será que... Mas a gente vê o resultado da plantação que a minha mãe e a outra missionária, Flor Delice, fizeram há 40 anos atrás. Então não desanime, não desista de falar de Jesus só porque uma pessoa não te ouviu. Você está plantando sementes. E, queridos, agora caminhando para o final, eu queria que você parasse e refletisse um pouco. Você tem feito missões? Teve um momento, um culto que eu participei, e o pastor, ele de certa forma desafiou a igreja, questionando. No último ano, qual foi a última, você ganhou pelo menos uma pessoa para Jesus? E agora eu queria que você parasse para pensar. No último ano, será que você ganhou uma pessoa para Jesus? Você teve um ano inteiro, 365 dias. Ou nesse ano, você já ganhou alguém para Jesus? Às vezes, quando a gente vai olhar isso, a gente fica envergonhado. Ou pelo menos, nesse último ano, você falou de Jesus para alguém? Não é nem ganhar. A gente viu que também a gente pode plantar sementes. Mas você pelo menos teve a coragem de falar de Jesus para alguém nesse último ano? Quando a gente olha para dentro da gente, às vezes a gente vê que a gente é muito falho com a nossa missão, com essa ordenança tão importante que Jesus deixou para a gente. Então, eu queria deixar realmente você com essa motivação. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus para as pessoas. Espalhe as sementes. Faça a colheita também. Se desafie. E assim a gente vai estar cumprindo a ordenança de Deus. Tem um versículo, uma frase que eu achei muito interessante, que eu vi escrito, eu já tinha ouvido essa frase, mas também eu vi escrito lá na antiga escola de missões que eu atualmente moro. É uma frase que diz assim: somente na eternidade vocês terão noção dos frutos que vocês plantaram aqui. E a Bíblia fala que nós vamos ser cobrados pelos frutos que a gente deixa aqui na terra. Ezequiel fala que nós somos atalaias, nós somos mensageiros de Deus. Nós somos aqueles que avisam quando vem algum perigo. E se a gente não cumprir a nossa visão, a nossa missão aqui na terra, não vai dar bom para a gente, não. Então eu queria realmente deixar o desafio para a igreja e também convidá-los a participar do dia 29 de abril. Dia 29 de abril a gente vai estar começando esse processo missionário aqui na nossa igreja.
De manhã a gente vai ter um treinamento de evangelismo, de como podemos ser eficazes no evangelismo, de como alcançar mais pessoas, de como compartilhar, porque muitas vezes a gente se depara, não sei, venha, e com certeza você vai ser abençoado. Então, que a gente possa espalhar a mensagem de Deus.